Daqui a pouquinho nós vamos dormir, descansar. E não demora muito, vai amanhecer. Diga assim, não demora muito. Vai amanhecer. Glória a Deus. A escuridão na Bíblia, ela representa, ela é símbolo de dificuldade, provação, ansiedade, ao ponto que todos aqueles que servem a Deus, independente da idade, posição social, intelectual, nível intelectual, independente de qualquer coisa, ninguém está livre de passar lutas, problemas e dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a passar problemas, enfrentar enfermidades. Em contrapartida, quando falamos de amanhecer, nós falamos de um fio de esperança. Por isso que eu quis pedir para que vocês repetissem: logo vai amanhecer. Glória a Deus, porque existe esperança. Lá fora dizem que a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança foi crucificada, sepultada, mas ao terceiro dia. Então a nossa esperança não morre, nosso Jesus é vivo. É vivo. Mesmo assim, nós não estamos livres de passar problemas, enfrentar problemas e passar por dificuldades. Nada disso. Você pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que lê a Bíblia como nós estamos lendo hoje. Se não me falha a memória, nós estamos em Êxodo capítulo 24 ao 27, não é? É isso, gente? É, né? Tem alguém que está lendo também. Tá? Começamos dia 1º de janeiro e vamos até o final do ano. Estamos em Êxodo 24 ao 27 hoje. Não importa se você é um membro da igreja, vem só na ceia, ou se você está todo dia aqui e é um obreiro, você vai passar luta, você vai enfrentar dificuldades, você vai viver momentos de escuridão, você vai passar às vezes noites com aquele sentimento de que não tem mais jeito. Essa é a realidade da vida. Independente da igreja que você congrega, de quem seja o seu pastor, e da convicção que você tem em Jesus Cristo. Isso não tem jeito, você não está livre, tá? Mas Davi, ele escreveu uma palavra aqui, sabe, um versículo tão pequeno, ao mesmo tempo tão profundo, que retrata um pouco da vida de todo ser humano. Ninguém está livre, ninguém. Eu já passei lutas, dificuldades, situações na vida, de todos os aspectos. Eu já pedi para Deus me curar de uma certa enfermidade e tive que passar pela cirurgia. Eu já precisei de um carro melhor quando eu tinha um carro ruim. Eu já pedi uma solução financeira quando eu estava, sabe, duro de maré de si. Então eu passei muitas noites esperando amanhecer, literal e ao mesmo tempo também espiritualmente falando. Alguém aqui já passou situações parecidas com a minha? Eu vou perguntar de novo, eu estou até assustado, um monte de gente nunca passou por isso. Realmente eu estou assim, impressionado. Quero conhecer você, que já passou por isso. Levante a mão. Já, vida, agora eu estou mais em casa, né? Estava até com medo de pregar. Estava com medo de pregar, porque eu falei, estou pregando na igreja errada, porque Deus deu a palavra para a igreja errada. Todos nós que enfrentamos lutas, dificuldades,
cremos em Deus, chega um dado momento da nossa vida que a gente murmura. Infelizmente, porque nós somos assim. O que é murmurar? Murmurar significa falar entre os dentes. E a murmuração, ela gera em nós uma raiz de amargura. Enquanto murmuração significa falar entre os dentes, para que alguém não ouça, né, de forma clara, a raiz de amargura significa cheiro de coisa estragada, carne podre. Então, quando nós reclamamos de situações que estamos vivendo, a nossa alma fica amargurada, ela apodrece. E alguém com a alma amargurada, ela acaba minando outras pessoas também. Que ela reclama daqui, reclama dali, reclama de lá. E é uma coisa que Deus abomina. E Davi, quando ele diz algo parecido nesse sentido, ele está deixando claro, nenhum cristão está livre de tribulação. Primeira questão. A segunda questão é que também ele diz, no texto que eu vou ler a seguir, que as misericórdias do Senhor são a certeza de que, embora passemos por lutas e noites difíceis, o cristão que confia no Senhor, ele é socorrido e abençoado por Deus. Glória a Deus. Ninguém está imune. Ninguém. Nenhuma luta dura para sempre. Nenhuma perseguição e provação, ela é duradoura de forma definitiva. Nenhuma. A mesma luta que teve dia e hora para começar, ela já tem dia e hora para terminar. Você precisa crer nisso. Nós não somos daqueles que, Tomé, eu só creio se eu ver. Não. Jesus disse, Tomé, põe o dedo aqui, seja crente. O que é ser crente? É crer sem ver. Tá? Então você não precisa ver, você só precisa crer, porque se você crer, você vai ver. Então, quando Davi escreve essas palavras, Davi está vivendo um momento de grave enfermidade. Às vezes, quando lemos esse texto, coloca para mim, por favor, Salmo 30, versículo 1. Versículo 5, por favor, para eu ler ele primeiro. Quando nós lemos esse texto, nós temos a impressão que Davi está fugindo de Absalão, que Davi está fugindo de Saul, que Davi está fugindo do rei Aquis, dos filisteus, dos amalequitas, porque Davi lutou e guerreou a vida toda. Mas neste momento, Davi estava passando por algum tipo de enfermidade grave. E o próprio texto, o contexto imediato, vai nos revelar isso. Mas eu quero ler esse verso com vocês. Diz assim, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode falar a segunda parte desse verso? Isso é um poema, isso era uma música. Davi era um poeta, Davi era um músico. Isso não era lido, isso era cantado, tá? Então, eu quero convidar você a ler a parte B do versículo, sabe, assim com um sentimento de que Deus realmente está sentado num trono lá na eternidade. E Ele está olhando para você aqui agora, falando diretamente com a tua alma. 1, 2, 3. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, calma. Já vai amanhecer. Glória a Deus. Glória a Deus.
O choro pode durar uma noite. E noite aqui é sinônimo de dificuldade. No caso de Davi, fica muito claro que era uma enfermidade. Fica muito claro que era uma enfermidade. A palavra choro é sinônimo de tristeza, angústia, aflição. E apesar de não sabermos que tipo de enfermidade Davi estava enfrentando, tá? As palavras deste salmo, as palavras de Davi, elas são muito familiares. Porque quem nunca passou, quem nunca enfrentou, sabe? A noite inteira, às vezes num hospital, às vezes numa penitenciária, às vezes numa delegacia, às vezes dentro de casa, às vezes tentando ajudar alguém, às vezes sendo ajudado por alguém, às vezes chorando sozinho por não ter a ajuda de ninguém. Quem nunca enfrentou um momento de crise, de ansiedade, sabe, aquela dificuldade que dá um nó na garganta, o coração dispara, soa frio, as pernas amolecem, a boca seca, você não sabe como você vai sair daquele buraco. Então essas palavras, elas são muito familiares, e não importa, como eu falei, nacionalidade, nível intelectual, posição econômica, não importa, todos vão passar por situações como esta aí. O choro pode durar uma noite. Quem escreveu isso não foi um pobre camponês de um vilarejo de Israel. Quem escreveu isso foi o maior rei que Israel já conheceu, chamado Davi. Davi era poderosíssimo. Davi quadriplicou durante os seus 40 anos de reinado. Davi quadriplicou o território geográfico de Israel. E Davi enriqueceu sobremaneira a nação de Israel, que quando Davi abençoa seu filho Salomão, dizendo: você a partir de agora ficará no meu lugar, Salomão não guerreou durante 40 anos, nenhuma guerra. Porque era bom? Não, porque o antecessor, o seu pai Davi, ele foi um homem que dominou toda a terra daquela época, não tinha inimigo, ninguém tinha coragem de se levantar contra um povo cujo o rei se chamava Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não importa o seu grau de estudo, o quanto você tem guardado no banco, da onde sua família veio, da onde você veio, se você fala mais de um idioma, se você tem 1, 2, 3, 4 diplomas, PhD, mestrado, tudo isso é bom, é sim, mas não é o importante para Deus. Para Deus, o importante é se você tem a convicção na hora da noite de dificuldade, de problema, se você tem a convicção de que o Deus que permitiu que você passasse por esta noite de dificuldade, você também tem a convicção que esse mesmo Deus vai fazer com que o sol nasça de manhã, trazendo uma novidade para a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ele não era qualquer um. Coloca o versículo 6, por favor, para que vocês acompanhem. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. O que isso quer dizer? Que ele, por ser um rei poderoso, ele foi pego por uma enfermidade no momento em que ele achou que estava acima de qualquer coisa. Quem sabe a arrogância, a prepotência no coração, porque eu sou rei. Quem é que vai bater de frente comigo? Então, quando ele dizia, sabe, estou firme, próspero, tenho medo de nada, não temo a ninguém, jamais eu vacilarei. Aí o problema bateu na porta dele. O problema bateu na porta dele, tá? Só que nessa hora ele percebeu que bens, sabe? Bens, contatos, conhecimento, carro bom, casa boa, influência, poder, autoridade, não eram suficientes para tirar ele daquele momento. Porque quando é 3 da manhã, não existe homem nessa terra que faz o relógio adiantar para 6 horas. Quando é 4 da manhã, não existe ninguém que faz
com que o sol adiante para que a noite termina. Não, quando você entra no momento de noite, de provação, você tem que esperar a vontade de Deus, o que Deus preparou para a tua vida. Se você confiar em Deus, se você está vivendo uma noite hoje e confiar no Senhor, glória a Deus, o tempo passa, mas a hora chega. O tempo vai passar, mas a hora vai chegar. Não se assuste, não temas. Não fique preocupado com o tamanho do gigante que apareceu diante de você por esses dias. Hoje é uma noite em que Deus me deu uma palavra. Sabe, uma palavra para libertar pessoas. Não é da prova e da dificuldade não, mas libertar do medo de nunca sair da prova e da dificuldade. Porque Deus me impulsiona para te dizer, não importa quão longa seja a noite aos teus olhos, a tua percepção, o dia vai raiar, trazendo consigo um milagre para a tua vida. Então creia no meu nome, aguarde, espera em mim, porque eu nunca desamparei ninguém no escuro da noite, aleluia, mas eu fiz com que o dia clareasse e trouxe coisas grandes e firmes para aqueles que confiaram em mim. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia ensina que a provação, ela é instrumento de Deus. Embora você não goste de passar prova, a provação é um instrumento. A provação é o que te molda. A provação é aquilo que te aperfeiçoa. A provação te faz parecer com Jesus. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Quem quiser vir após mim, tá? Jesus, eu quero te servir. Aí o outro fala, todo mundo pode te negar, eu jamais te negarei. A outra fala assim, Jesus, coloca, sabe, Joãozinho e Tiaguinho, um do lado direito, outro da sua esquerda, lá no teu reino. Todo mundo queria status. Se fosse hoje, todas as pessoas queriam tirar uma selfie com Jesus, fazer um videozinho. Pessoas hoje estão em busca disso, sabe? Mas o convite de Jesus para você é justamente esse. Você quer me seguir? Quer ver milagre? Quer experimentar coisas extraordinárias? Quer viver uma noite e conhecer o que é terminar uma noite e viver um dia? Quer passar por uma dificuldade e ver o que é um milagre? Sabe? E para ver um milagre tem que haver uma dificuldade. Senão não é milagre. Então você quer experimentar o que é viver ao meu lado? Você quer experimentar o que é evangelho genuíno? Não de blá blá blá. Você quer experimentar o que é um evangelho de poder? Aí ele dá receita. Olhando para o Monte Caveira, o Gólgota ou o Monte Calvário, que é a mesma coisa. Ele disse, tome a sua cruz. Na rua onde ia para o Monte Calvário. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E me segue. Ele estava dizendo o que para os discípulos? Vocês vão viver noites terríveis, mas vocês vão ver coisas extraordinárias. Vocês vão ser maltratados, humilhados, desprezados, ninguém vai querer ficar perto de vocês, mas vocês verão cego enxergar, coxo andar, sabe, morto ressuscitar. Vocês vão ver multiplicação de pães e peixes, vocês vão ver coisas que nunca ninguém viu aqui nessa terra, vocês vão ver. Mas não é só isso. Negue o seu próprio desejo. O que você deseja fazer que não me agrada, negue. Tome a sua cruz. E o final de tudo é lá, porque eu vou para lá para a cruz. E vocês, se me seguirem e quiserem ver coisas grandes, já estão convidados a ir comigo também, porque o fim de vocês será igual ao meu. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo ele para fazer uma viagem para San Andrés. Não. Para Maldivas. Não. Jesus estava dizendo, eu garanto 100 vezes mais nessa vida, por fim a vida eterna.
Mas o futuro de vocês, se preparem, não se enganem, é lá para onde eu vou. Se vocês quiserem me seguir, andar comigo e ver tudo isso, venham. Mas o final de vocês é lá no mesmo lugar para onde eu vou. Então quem quer hoje experimentar milagres da parte, eu vou perguntar então. Quem quer experimentar milagres da parte de Deus? Levante sua mão. Ó. Como diz o pastor do chapéu, é para aplaudir de pé. Você quer ver milagre? Então deixa piorar. Pastor, eu não queria ouvir isso. Se eu posso levantar o copo, Jesus não vai levantar para mim? Se um Doril repreende minha dor de cabeça, para que Jesus vai fazer alguma coisa? Agora, quem quer experimentar milagre, tem que chegar num ponto em que ninguém pode fazer nada. Talvez você não viveu milagres ainda, porque em algumas situações que Deus permitiu com que você entrasse, você correu para todo lado e só não orou. Agora, se você quer começar a experimentar milagres, coisas extraordinárias na tua vida, quando o problema bater na sua porta dizendo, sou a noite e eu cheguei, você olha para a noite e fala assim, mas o dia está vindo atrás de você. Tá? E eu não vou me desesperar, ligar para alguém, pedir, não, eu vou confiar no meu Deus, porque Ele tem milagre para a minha vida. Glória a Deus, Ele tem milagre para a nossa vida, Ele tem milagre para a tua casa, Ele tem milagre nas tuas finanças, Ele tem milagre, Ele vai fazer coisas extraordinárias, Ele tem milagre na vida dos teus filhos, calma, Ele vai libertar, tenha calma, não se desespere, calma, tenha calma, Deus vai fazer a obra no tempo dele, apenas dê exemplo dentro de casa, dê exemplo de pai, mãe, dê um bom exemplo lá, ame, trate bem, não trate diferente, não, trate bem, até melhor, trate bem, porque o Espírito de Deus já começou a fazer uma transformação lá, que você ainda não enxergou, mas Ele manda te dizer, eu já estou trabalhando naquela vida. Glória a Deus, aleluia. Coloca Romanos 5, versículos 3 e 4, para vocês verem o que acontece quando estamos passando uma noite, sabe, uma tribulação. E não somente isto, tá? Mas também nos gloriamos não é nas bênçãos. A bênção que eu testemunho aqui, não é para minha glória, é para a glória dele. Mas nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação? A palavra tribulação vem da palavra tríplices, que significa pressão de todos os lados. É como um pedaço de carne dentro de uma panela de pressão. O que amolece não vem de cima, sabe? É circular. Isso é uma tribulação de todos os lados, não tem escape. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos nas provas que vêm de todo lado, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. De repente você está muito nervoso, muito nervosa, está explodindo à toa, parece que tem uma camisa escrito TNT no peito. Calma, deixa, a tribulação vai quebrar você devagarinho, como quebrou Davi aqui, sabe? Deixa Deus tratar na tua vida. Daqui a pouco você vai ver que o negócio era para você riscar a faca no chão, arregaçar a manga e dizer, meu braço não é crente, e você vai perceber que já suportou além do que você suportaria, porque Deus está moldando o seu caráter, transformando a tua vida. Glória a Deus. Próximo versículo, por favor. Olha aí, e a paciência produz o quê? Experiência. Opa, já passei por isso lá atrás, e eu quase perdi minha bênção, mas eu já não perdi aquela hora. Dessa vez eu não vou nem dar atenção, porque agora eu já estou experiente na situação de passar problema, enfrentar perrengue, perseguição, mentira e acusação de quem, e crítica de quem nunca construiu nada. Não vou nem olhar, porque a paciência que eu adquiri lá atrás gerou em mim experiência. Glória a Deus. E a experiência gera a esperança. Levante sua mão direita em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor Jesus essa noite multiplique a experiência, a paciência, a experiência e a esperança na tua vida.
que você saia daqui convicto de que nada está acabado. Nada está acabado. Eu vou repetir: nada está acabado. Ainda não está acabado, ainda não é o fim. Glória a Deus. Deus multiplica essa noite na tua vida. Glória a Deus, aleluia. A paciência, a experiência e a esperança para você provar o melhor dele para a tua vida. Quem crê nisso tem glória a Deus para enviar para o céu, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, por mais que a noite seja dolorosa, Davi está dizendo que a solução chega. Ela chega. Você não vai morrer nisso. Você não vai fechar sua empresa, seu salão. Você não vai parar com seus negócios. Nisso não. Não, calma. Tira o pé do acelerador. Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Deus está cuidando de você. Bendito é o nome do Senhor. Se Davi pensasse: é o meu fim, acabou. Ele não teria escrito este salmo, tá certo? Ele não teria escrito esse salmo. Mas note o contraste, ó. A parte A do versículo 5, olha o que diz. Olha o contraste. Versículo 5: porque a ira, sua ira dura só um. No seu favor está a. Então a ira de Deus, ela dura um momento. E nele, no seu favor, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então, enquanto a ira, sabe, a provação que Deus permite para nos aperfeiçoar, ela dura um tempo determinado, sabe, e esse tempo determinado, aqui no Salmo, é essa noite. É esse período de tempo em que Davi está sofrendo com um problema grave. Mas ele contrasta com uma esperança viva. E a esperança que Davi tinha é a mesma que você precisa ter. E por que Davi tem essa esperança e declara em alta voz essa esperança? Porque ele já havia vivido coisas piores e ainda estava vivo para contar a história. Dá uma olhada para quem está ao seu lado, vê se essa pessoa está viva para contar a história. Ou vê se essa pessoa já morreu e esqueceram aqui na igreja hoje. Não, ela está viva para contar a história. Isso significa, glória a Deus, que lá atrás Deus já te livrou de coisas semelhantes ou piores, e você suportou, passou e está vivo. Então é hora de você levantar a cabeça, sacudir a poeira e entender que o mesmo Deus que te livrou lá atrás é poderoso para mudar novamente a tua história. Deus tem coisa grande para realizar contigo, através de você, e fará coisas extraordinárias se você se posicionar e entender que a ira dele é só por um tempo. Glória a Deus. A ira do Senhor é só por um tempo. E isso está em toda a Bíblia. Isso está em toda a Bíblia. Isaías 54, 7, dá para colocar para mim? Isaías 54, 7, olha o que diz: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Aleluia. Palavra do Senhor ao povo de Judá, tá? Por um pequeno momento. Diga assim: a ira de Deus passa rápido. Isso, olha aí. Mas a misericórdia dele fará com que ele me abrace. Você não entendeu? Diga assim: a ira de Deus passa rápido, mas a misericórdia dele fará com que ele me abrace. Glória a Deus. Que pai, e quando precisa, e tem que tomar até cuidado para falar isso hoje, né? Que tem a turma do haters, não é? Haters, e eu não estou nem aí para hater. Mas quando você precisa dar uma correção no seu filho, você acha que dói mais nele ou de você? Acha não, é constatado, dói mais no filho ou no pai? No pai.
E por que você acha que Deus tem prazer em ver você sofrer e apanhar? Quando você está na prova, o Senhor diz assim, o texto diz, que se uma mãe deixar cair o seu filho no momento do aleitamento materno, o Senhor diz assim: eu, todavia, te recolherei. Uma mãe pode deixar um filho cair na hora que está dando de mamar? Mas a Bíblia fala que pode. Tá? Pode, num descuido. É difícil acreditar, né? Um pai até poderia, mas uma mãe, mesmo que isso acontecesse, que é quase impossível, né? Mesmo que acontecesse, o Senhor diz assim: eu, como pai, eu nunca deixaria isso acontecer com você. Aleluia. Porque o amor de Deus pela tua vida é algo inexplicável, incomensurável. Aleluias. Você precisa entender essas verdades, guardar essas verdades. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas enquanto ele fala o choro pode durar uma noite, ele contrasta dizendo: mas a alegria vem pela manhã. Diga assim: já vai amanhecer. Ei, olha, de repente você está numa luta financeira. De repente as portas para o trabalho que você faz se fecharam. De repente você perdeu muito cliente, tá? De repente o mercado está ruim aí para o seu ramo. De repente você está pensando já em abrir concordata, em fechar, em pedir arrego, em sumir, não pagar ninguém. E pensar assim: daqui 5 anos está tudo jóia. Tem muita gente que faz assim, né? De repente você está naquela situação: eu não consigo arrumar emprego, preciso trabalhar, mas eu já passei dos 50. Ou eu não consigo me especializar na minha área e não consigo mais acompanhar o mercado. Sabe? De repente você está vivendo essa situação. Mas eu quero dizer para você, com todas as letras, glória a Deus, se você crê no Senhor esta noite, se você estiver nele e ele em você, glória a Deus, você vai sair daqui. E em poucos dias, eu estou liberando uma palavra profética. Você vai crer, em poucos dias, crendo aqui, você vai experimentar, aleluias, uma bênção tão grande, um milagre tão grande da parte do Senhor, que você nunca experimentou até a presente data. Aleluia. Deus vai honrar a tua fé. Aleluias. Glória a Deus. Se você confiar, crer piamente essa noite, você talvez chegou aqui arrebentado, arrebentada, de falar alguma coisa que machucou e feriu o teu coração. Se você crê nessa palavra, você sai daqui hoje com a alma curada. Você sai daqui emocionalmente curado, sarado, sarada. Aleluias. Pode tomar posse dessa palavra. Marca a data desse dia. Marca a data deste dia, dia 23 de janeiro de 2025, o dia em que o Senhor te fez essa promessa. Glória a Deus. E não vai demorar. No dia que nós oramos aqui por enfermos, eu falei: não vai demorar, nós vamos ouvir aqui. E não foi porque eu falei, não, é porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Glória a Deus. A Bíblia, quando fala o choro pode durar uma noite, preste atenção. O sentido, a ideia da escrita no Antigo Testamento, da palavra hebraica, representa, dá a ideia de um amigo que chega à noite na sua casa pedindo para pernoitar sem aviso prévio. O choro pode durar uma noite, ou seja, chegou sem me avisar. É como chegar na minha casa e falou: pastor Cláudio, eu preciso dormir aí hoje, você me acolhe? É assim. Vai entrar, vou preparar um lugar, vai dormir, ele vai dormir, mas eu não. O que aconteceu? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo.
Pus dentro de casa, fui lá no quarto, e eu não dormia, porque a pastora não dormia também, a cama tremia. Porque alguém que estava envolvido com, sabe, ameaçado de morte, preciso dormir aí, vão me matar. Não, não vão não, entra. No outro dia, se eu não chamo ele de manhã, ele dorme até o meio-dia. E minha cama fazia assim, ó. Falava, calma mulher, calma. Mas eu também estava com medo. Porque quem ameaçou ele era facção, segundo ele, né? Tá? Então, o que Davi está falando é isso: o choro pode durar uma noite. O choro, ele dura a noite inteira, e ele não deixa você dormir. A noite não deixa você dormir, porque você vai ficar orando, clamando, ansioso, nervoso, chorando, tá? Mas ao mesmo tempo, a esperança de que a noite está passando, glória a Deus. O relógio de Deus está girando, e eu sei que no relógio de Deus chega uma hora que vai bater o momento em que Deus já preparou, a hora de mudar a nossa situação, a minha situação e a sua situação. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que ninguém vem para dormir na sua casa numa noite e na outra noite vai querer de novo, não. Aleluia, vem, chega uma vez, quando o Deus da vitória esquece, é hora de comemorar, dar glória a Deus e testemunhar o que Deus fez. Glória a Deus, aleluias. Então ele enfatiza isso de forma clara, de forma clara. Coloca o versículo 1 para mim, por favor, que eu quero ler, para que vocês entendam a situação de Davi. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Não é livraste, é saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, enfermidade de morte. Conservaste minha vida, que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Próximo versículo. Eu dizia na minha alma, prosperidade. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Então Davi está retratando um momento em que ele pensou que ia morrer. Ele falou para mim, não tem mais jeito. Mas Davi não conhecia ainda Lamentações de Jeremias capítulo 3, do versículo 22, 23, 24 e 25. Coloca para mim, por gentileza. Lamentações 3, do 22 e 23 somente já dá. Olha aí, as misericórdias. Davi não sabia disso, mas Davi não conhecia o texto escrito, mas Davi sabia no seu coração que Deus era um Deus de misericórdia. E quem conhece a misericórdia do Senhor, aleluia, não morre nas mãos de Satanás, não morre na mão das drogas, da dívida, do problema. Não, não, não. Quem confia no Senhor sabe dessas verdades, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. Aleluia, o teu dinheiro tem fim, a tua saúde terá fim, os teus dias terão fim. É o compromisso de alguém com você terá fim. É verdade, o contrato terá fim, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Não tem. Sabe de onde vem a palavra misericórdia? Embora o termo aí dá a entender cardia, né? Misericórdia. Misericórdia. A raiz da palavra misericórdia é útero. A raiz da palavra misericórdia é útero. Sabe o que Deus está falando? Da mesma forma que um bebê está protegido, sem ver nada ao seu redor, descansando, só se alimentando no ventre da sua mãe, que é lábio, a forca, andaraçaio. Aleluia, da mesma forma, a minha misericórdia, eu estou cuidando de você. Deus está dizendo, eu escondi você dentro de mim. Glória a Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Isaías 54:17, ferramenta nenhuma preparada contra você prosperará. Oh glória, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas você não será atingido. Oh reba, toreba, canderema, surabadá, calabara, surimidere, suribicalabácia. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda, aleluia, que a terra se mude, ainda que as águas fujam, ainda que os mares se perturbem, é verdade, ainda que tudo trema, que a terra exploda, a Bíblia diz que Deus ajudará ao romper da manhã. Então não temas o problema, a dificuldade, a adversidade, o desemprego, a doença, o ataque do adversário. Não tenha medo, se agigante diante da luta, se agigante diante do problema, porque o dia está raiando para você. Hoje, no término dessa conferência, eu quero que você acredite que está amanhecendo na tua vida, e esse amanhecer traz algo novo. Glória a Deus. Num certo domingo, se eu não me engano, Cantares capítulo 6, versículo 10, diz: quem é esta, não é? Quem é esta que vem, ó, formosa como a alva do dia? Quem é esta que vem formosa como a lua? Quem é esta que vem brilhante como o sol? Quem é esta que vem formidável como um exército com bandeiras? Quem escreveu isso aí? Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Pode deixar na tela, por favor. Quem é esta? Salomão não teve resposta. Ele escreveu isso aí 900 anos antes de Cristo. Salomão nunca teve resposta, mas nós temos. Nós temos. Glória a Deus. É o amanhecer. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Depois de 3 dias de escuridão, de noite, os discípulos com medo, porque aquele que nós pensávamos que era o Senhor, o Mestre, o Salvador, foi pendurado na cruz, colocado dentro do sepulcro, morreu. Os discípulos voltaram a pescar, esqueceram. Mas quando deu domingo de manhã, que Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, e no calendário judaico, 6 da manhã começa um dia e 6 da tarde termina. 6 da tarde, primeiro dia, sábado o dia todo, segundo dia. Mas quando amanheceu o terceiro dia, a partir de 6:01 já é um dia. 3 mulheres foram ao sepulcro, depois de passar por uma noite de choro. Aleluia. E quando elas chegam, Tebra Faragá Surebá, elas chegam na porta do sepulcro. Elas chegam na porta do sepulcro e elas veem a pedra gigantesca removida. O selo não estava lá. E elas olham e vê um ser de roupa branca, resplandecente, assentado em cima da pedra. E quando ela chega, ele fala para ela: ei mulher, por que você está buscando no meio dos mortos aquele que está vivo? Glória a Deus. Por que você está buscando? Essa hora da manhã, ao nascer do dia, no meio dos mortos, alguém que está vivo. Passado alguns dias, era inaugurado a igreja numa esfera terrena. Jesus aparece para mais de 500 pessoas nas ruas da Galileia e da Judeia por 40 dias. Depois ele diz para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e servis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E ele é levado aos céus. Depois de 10 dias o Espírito Santo desce, batiza quase 120 com o Espírito Santo. E aí
A primeira resposta: quem é essa que aparece na alva do dia, depois de uma noite de escuridão? A igreja de Atos capítulo 2. Quem é essa formosa como a lua? No primeiro ano essa igreja explodiu, mas depois, com os imperadores romanos, a igreja ficou formosa como a lua, mas ninguém conseguia vê-la, porque a nuvem da perseguição estava cobrindo ela. Quem era esta formosa como a lua? A mesma igreja, porém agora escondida, com medo de morrer. Quem é essa que vem brilhante como o sol? Por volta de 1400 da nossa era, John Hus, um pregador, pregou contra as doutrinas e dogmas de Roma. E disseram: nega Jesus, que a gente te livra da fogueira. Ele disse: pode queimar, porque o meu Jesus eu não vou negar. Quando acenderam a fogueira nos pés de John Hus, ele gritou bem alto: hoje vocês estão queimando o pato. Que na língua dele significava pato Hus. 1415. Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne e vocês não vão conseguir matar. Por volta de 1515, Martinho Lutero, um monge, encontra na Bíblia: o justo viverá pela fé. Não tem que pagar para batizar, não tem que pagar para casar, não tem que pagar para fazer missa por quem morreu, o culto para quem morreu, não tem que pagar para nada disso. O justo viverá pela fé. E no dia 30 de outubro daquele ano, na véspera do dia de Todos os Santos, ele foi na Catedral de Wittenberg e colocou 95 teses. É mentira, a Bíblia diz isso que vocês estão falando é mentira, vocês estão mentindo, está errado. 95. E ali nasceu a chamada Reforma Protestante, porque até então só a igreja tinha Bíblia. E a partir daquele dia, não demorou muito tempo, um homem chamado Gutenberg, na Alemanha, ele imprimiu a primeira Bíblia. Glória a Deus. E é essa igreja aí, brilhante como o sol, que estava avestruzada, escondida atrás das nuvens, e agora essa igreja começa a renascer. E através desse acontecimento eu tenho essa Bíblia na minha mão, fazendo cumprimento da última parte. Quem é essa que vem como um exército com bandeira? O exército é a igreja do Deus vivo, e a bandeira é a palavra do Senhor. A bandeira é a palavra do Senhor. A bandeira é a palavra do Senhor. Aleluia. É a nossa bússola, é a nossa direção. Essa palavra, ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 16, versículo 20, para eu concluir. 16, 20 e 22. Olha o que Jesus disse. João, olha aí. 16, versículo 20 a 22. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aleluia. 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Levante sua mão direita, por favor. Aleluia. Se você confiar no Senhor, estar na palavra dEle, servir ao Senhor com fidelidade, mesmo com todos os seus defeitos e dificuldades, se você servir ao Senhor com interesse de coração,
a sua tristeza será convertida em alegria. Aleluia, e tudo que você pedir ao Senhor, Ele há de te dar. Se você estiver nele, você não vai pedir nada que não agrada a Ele, nada que não esteja fora da vontade dEle para a tua vida. Então que você nesta noite seja alcançado pela graça. Guarde essa palavra, o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a tua alegria está chegando aí de manhã. Aleluia, o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a tua alegria está chegando aí já de manhã. Oh glória! Vamos crer nessa palavra. Aplauda o nome do Senhor Jesus.